Acho que os primeiros avistamentos começaram há cerca de 10 anos. Foi na mesma época em que eu me mudei para essa pequena vila no interior de São Paulo, perto da Mata Atlântica, após receber uma herança inesperada. Eu era um homem solitário de 30 e poucos anos na época. Vivia em uma casa alugada em Campinas. Morei nessa casa que aluguei desde meus 18 anos, depois que saí do abrigo onde passei toda a minha vida, desde bebê, deixado na porta de um orfanato, embrulhado em um cobertor sujo, sem qualquer pista sobre meus pais. Nunca soube quem eles eram. Nunca recebi uma carta, uma visita ou uma explicação. Apenas o vazio de um órfão sem raízes, pulando de instituição em instituição, aprendendo cedo que o mundo era um lugar frio e indiferente. Então veio a carta. Um envelope amarelado, lacrado com cera velha, informando que um tio distante, um homem que eu nunca soubera que existia, muito menos conhecido, havia morrido e me deixado sua casa isolada na periferia da vila. Por que eu? Ninguém soube explicar. Talvez eu fosse o único parente remoto que restava, ou talvez fosse um capricho do destino sombrio. Peguei o ônibus para lá com uma mala velha e um punhado de dúvidas, sem imaginar que aquela herança traria não só uma casa, mas um legado de sombras que se entrelaçam com minha própria escuridão interior. A casa era antiga, com paredes de taipa rachadas pelo tempo, telhado de telhas musgosas que rangiam como ossos sob o vento da serra, e um quintal que se fundia diretamente com a mata densa, como se a floresta estivesse lentamente reclamando o terreno. Dentro, pilhas de livros empoeirados sobre misticismo e esoterismo enchiam as prateleiras tortas. Livros amarelados sobre licantropia antiga, rituais lunares, maldições hereditárias e criaturas híbridas da noite. Eu os folhava com desdém, pensando que meu tio devia ter sido um homem estranho e solitário, obcecado por delírios ocultos, vivendo ali sozinho, sem família, isolado na beira da floresta como um eremita amaldiçoado. Talvez ele tivesse enlouquecido com o silêncio opressivo da mata, ouvindo sussurros que não existiam, ou talvez existissem, ecoando agora em meus ouvidos nas noites sem sono. Mal sabia eu que aquela mudança coincidiria com o início de algo sombrio, algo que transformaria esta vila pacata em um lugar de sussurros aterrorizados, portas trancadas ao anoitecer e um mistério que se enraiza cada vez mais fundo em minha alma, como raízes podres perfurando a terra úmida. Desde então, os rumores se espalharam como fogo em mato seco, carregados por um ar de mistério que pairava sobre a vila como uma neblina densa da Serra do Mar. Muitos alegaram ter visto algum tipo de criatura, algo entre um lobo-guará mutante e uma onça pintada deformada, correndo pelas trilhas escuras da mata à noite. Supostamente, ela vagueia pela floresta próxima à vizinhança, nas sombras úmidas onde a neblina se mistura com o cheiro de terra molhada, folhas podres e um odor sutil de decomposição que faz o estômago revirar. No começo achei que era bobagem de caipira, histórias inventadas para assustar crianças ou justificar sumiços de galinhas, talvez inspiradas nos livros esotéricos que meu tio deixara para trás. Mas as descrições se repetiam com uma consistência perturbadora, como se todos estivessem lendo do mesmo roteiro infernal, sussurrado por forças invisíveis. Eu mesmo dei uma volta pela vila, conversando com as testemunhas oculares nos botecos enfumaçados e nas feiras de fim de semana, onde o ar cheirava café queimado e medo reprimido. Não por curiosidade genuína, mas porque o isolamento da casa começava a pesar e precisava de algo para preencher as noites vazias. Noites que, desde os meus 20 anos, eram marcadas por amnésias estranhas. Eu acordava sem lembrar de nada do que havia feito após o anoitecer, culpando sempre a bebida. Bebi demais de novo, pensava, ignorando o fato que nem sempre havia garrafas vazias ao meu lado. Às vezes acordava sujo de lama e folhas grudadas na pele, como se tivesse rolado na mata, e eu racionalizava como quedas de bêbado, tropeços no escuro que a minha mente apagava para me proteger da vergonha, ou de algo pior,
que espreitava nas profundezas da minha herança desconhecida. Mas as descrições da criatura, cada relato era idêntico, como se a criatura tivesse saído de um pesadelo coletivo. Pelo castanho espesso, desgrenhado como o de um animal selvagem que rolou em barro e espinhos, olhos amarelos brilhantes, que reluzem no escuro como brasas de uma fogueira moribunda, penetrantes o suficiente para congelar o sangue nas veias, evocando um predador ancestral que fareja fraqueza e segredos enterrados. E o pior, a capacidade de se erguer nas patas traseiras, como um homem possuído, alcançando quase 2 metros de altura. A minha altura exata, pensei na época, com um arrepio involuntário que subia pela espinha como dedos gelados de um fantasma familiar. Eles diziam que ela se movia com uma graça predatória, silenciosa como o vento na mata, mas com uma inteligência que não pertencia a nenhum bicho comum. Como se soubesse quando observar, quando atacar, quando sumir nas sombras, deixando um traço de terror que se infiltrou nas casas como a umidade da serra, corroendo a sanidade como mofo e madeira velha. Esses avistamentos se tornaram tão comuns que até a polícia militar local, aqueles caras céticos que lidam com brigas de bar e furtos de bicicleta, começou a levar a sério, montando barreiras noturnas com um ar de drama tenso, como num filme de horror, onde o mal se esconde logo além da luz das lanternas. Eles me contaram, numa das minhas visitas à delegacia para registrar um roubo na oficina em que trabalho, que não há registros oficiais de predadores grandes na área. Onças pintadas são raras por aqui. Lobos-guarás são solitários e evitam humanos. E não há relatos de cães selvagens ou hienas escapadas. Afinal, quem traria uma hiena para o Brasil? Eles montaram patrulhas noturnas mais de uma vez com lanternas potentes e redes de captura. Mas a criatura sempre escapava, como se antecipasse cada movimento, deixando os policiais pálidos e murmurando sobre algo demoníaco. É como se tivesse cérebro humano, disse um sargento coçando a barba grisalha, com os olhos vidrados de quem já viu coisas que não quer mais lembrar, o suor frio escorrendo pela testa apesar do ar fresco da noite. E durante o dia? Ninguém sabe. Ela some, como se evaporasse com o nascer do sol, deixando pegadas frescas e um cheiro acre de suor e sangue no ar úmido da manhã. Um odor que se agarrava às narinas como uma maldição persistente. Com o tempo, os avistamentos escalaram, virando uma praga que infecta a vila inteira, com um drama crescente que fazia as noites parecerem intermináveis. As pessoas começaram a trancar portas e janelas ao pôr do sol, acendendo velas para santos e rezando contra o lobisomem da serra, enquanto o vento uivava pela mata como um lamento ancestral. Até eu, que vivia sozinho na casa herdada e não acreditava em nada além do que via com meus próprios olhos, comecei a sentir um desconforto crescente, um formigamento na nuca que me fazia questionar minhas noites perdidas e os livros esotéricos que pareciam sussurrar segredos nas prateleiras. Ouvi histórias de vizinhos distantes, um caminhoneiro que jurava tê-la visto cruzando a rodovia dos Tamoios à meia-noite, os alhos amarelos refletindo os faróis como o ouro derretido em fúria, o corpo peludo se contorcendo em silhueta contra a escuridão. Um fazendeiro que a flagrou rastejando em seu quintal, farejando o ar antes de pular a cerca de arame barpado e sumir na mata densa, deixando um traço de pavor que o fazia tremer só de recordar, o coração acelerado como se a morte o tivesse roçado. Todos na vila, os velhos, as crianças, os bêbados do bar, afirmam ter visto o lobisomem em algum momento. Exceto eu. Por que eu deveria acreditar? Relatos de testemunhas oculares são notoriamente falhos, como aprendi em livros de psicologia que lia para matar o tempo. Memórias se distorcem, o medo exagera detalhes e o pânico coletivo cria monstros onde há apenas sombras e animais comuns. Talvez fosse histeria em massa, alimentada pela solidão rural e pelo isolamento da serra. Ou talvez algo mais profundo. Algo que eu sentia borbulhando dentro de mim nas noites em que a amnésia me engolia, ecoando os mistérios dos livros do meu tio,
Dito isso recentemente, evidências físicas começaram a surgir e elas eram impossíveis de ignorar, mesmo para um cético como eu, adicionando camadas de drama e terror que faziam o coração disparar só de pensar. Pegadas gigantescas foram fotografadas por trilheiros amadores, marcas claramente caninas com garras afiadas como facas de caça, mas maiores que as de qualquer cachorro-vinagre ou coati nativo, medindo quase 20 centímetros de comprimento, impressas na lama como os selos de um pacto infernal. Elas apareciam em trilhas lamacentas após chuvas torrenciais, levando diretamente para quintais e ruas de terra batida, como se a criatura estivesse testando os limites entre a selva e o mundo humano, deixando um rastro que parecia deliberado, provocador. O mais aterrorizante eram as carcaças. Capivaras com pescoços torcidos e espinhas esmagadas por mandíbulas poderosas, veados catingueiros despedaçados como se por um triturador de ossos e até gado de pequenas fazendas com marcas de presas que pareciam ter força sobre-humana, os corpos mutilados espalhados em poses grotescas como rituais macabros descritos nos livros esotéricos da casa. Os veterinários locais analisaram. Não era obra de predadores comuns. As mordidas sugerem uma anatomia híbrida, algo que esmaga e rasga com precisão cirúrgica, deixando pedaços de carne podre espalhados como um aviso macabro, o cheiro de decomposição pairando no ar como uma maldição, misturado ao eco distante de uivos que pareciam vir de dentro da minha própria mente. Desde que essas mortes começaram, a vila virou um forte noturno, com um ar de drama sufocante que tornava cada crepúsculo uma contagem regressiva para o horror. Animais de estimação e gado eram trancados em currais reforçados, portas barricadas com tábuas, e as pessoas evitavam sair após o crepúsculo, sussurrando orações enquanto o sol se punha em tons de sangue. A criatura parecia estar perdendo o medo dos humanos ou ganhando ousadia, aparecendo em áreas urbanas como as ruas mal iluminadas da periferia, onde o asfalto dá lugar à terra vermelha e as sombras se alongam como garras. Uma vizinha idosa, Dona Maria, que morava sozinha numa casinha de taipa a poucos quarteirões da minha, me contou sua história com voz trêmula, os olhos cheios de terror. Ela ouviu vasculhando o lixo ao lado da janela, o corpo peludo se movendo com uma lentidão deliberada, como se soubesse que estava sendo observado, o ar carregado de um silêncio opressivo quebrado apenas pelo farfalhar de folhas mortas. Ele virou a cabeça na minha direção, os olhos amarelos me perfurando como lâminas de fogo, cheios de uma fome que não era só de comida, mas de almas. Depois veio até a janela, pressionou o focinho contra o vidro embaçado, respirando forte, o bafo quente deixando marcas de condensação que pareciam garras arranhando minha alma, o vidro rangendo como se fosse quebrar a qualquer momento. Eu corri para o quarto, me enfiei debaixo do cobertor como uma criança e fiquei lá, rezando, até o sol nascer, sentindo o peso de uma presença maligna pairando do lado de fora, esperando. Aquela história me abalou mais do que admitia, adicionando um mistério pessoal que se entrelaçava com o legado de meu tio. Como um homem solitário, sem família ou amigos para compartilhar o bardo, o isolamento amplificou o medo, transformando cada rangido da casa velha em um sussurro de ameaça, cada página virada nos livros esotéricos em uma revelação potencial de horrores hereditários. Eu sabia que precisava investigar, não por heroísmo, mas por autopreservação, impulsionado por um drama interno. Se não fosse um lobisomem folclórico, talvez fosse um animal doente, um cão infectado por raiva, ou até uma onça escapada de um zoológico ilegal nas redondezas. A lógica ditava que havia uma explicação racional, mutações genéticas talvez, ou um predador migrante impulsionado pela destruição da mata. Mas o terror se infiltra nas rachuras da razão, como a umidade da serra que apodrece madeira velha, especialmente considerando o meu hábito de dormir nu,
uma mania de adolescência para sentir o ar fresco na pele e escapar do calor opressivo da noite tropical. Isso explicava por que minhas roupas nunca pareciam sujas ou rasgadas após aquelas noites amnésicas. Eu as tirava antes de deitar e qualquer sujeira ficava só no corpo, lavada no chuveiro matinal como se nada tivesse acontecido, mas deixando um resíduo de dúvida que crescia como um mofo. Decidi capturá-la sozinho, em um ato de desespero dramático que ecoava os rituais descritos nos livros de meu tio. Montei uma barraca camuflada no meu quintal, bem na beira da mata, onde as árvores antigas se inclinam como sentinelas sombrias, seus galhos retorcidos como dedos acusadores. Trouxe uma ternela de LED potente, uma câmera de vídeo com visão noturna, comprada online para monitorar a oficina, e uma espingarda calibre 12, carregada com munição de chumbo grosso para defesa. Não era caçador, mas a solidão me tornara prático. Sabia manusear a arma de caçadas esporádicas por veados, mas agora o peso dela parecia um talismã contra o desconhecido. Posicionei a câmera em um tripé fora da barraca, apontada para a floresta escura. Entrei, fechei o zíper com mãos trêmulas, tirei as roupas, como sempre, e tentei dormir. O coração batendo como um tambor de samba descompassado, o suor escorrendo pela pele nua enquanto o medo se enroscava no meu peito como uma cobra venenosa, e os uivos distantes da mata pareciam chamadas pessoais, ecoando o mistério da minha herança. Na manhã seguinte, uma brisa fria me acordou, carregada de um cheiro fétido que invadia as narinas como um presságio de morte. Sentei-me devagar, o ar cheirando a terra úmida e algo metálico. Sangue fresco misturado à podridão? Meu estômago revirou quando vi o buraco gigantesco na porta da barraca, rasgado como papel por garras afiadas, as bordas irregulares pingando com uma gosma escura que parecia saliva misturada a veneno. Espiei pelo rol irregular e congelei. Ali no chão lamacento jazia a carcaça mastigada de uma capivara, os intestinos expostos em uma poça vermelha coagulada, os olhos vazios da pobre criatura refletindo um terror final, com pegadas enormes circundando a área como pegadas de um demônio dançando um ritual profano. Ele esteve aqui, pensei, o pânico subindo pela espinha como veneno, misturando-se à lembrança de acordar sujo de lama tantas vezes, atribuindo a quedas bêbadas que nunca recordava, mas agora vendo nelas um padrão sinistro ligado aos livros de meu tio. Eu dormia nu a metros de um predador, vulnerável como uma presa desprotegida, a pele arrepiada pelo ar frio e pelo horror de quão perto a morte havia chegado. Por que não me atacou? Por que deixou a carcaça como um presente macabro ou um aviso que ecoava em minha mente como um grito abafado, sugerindo uma conexão íntima, quase familiar? Talvez a fita explicasse, desvendando o mistério com uma clareza cruel. Conectei a câmera ao meu laptop velho, as mãos suando frio, o corpo ainda nu e arrepiado pelo ar matinal. E reproduzi a filmagem, o coração martelando como se quisesse escapar do peito. No início, via a mim mesmo montando o equipamento ao entardecer, o sol poente tingindo a mata de laranja sangrento, antes de entrar na barraca. Mas a hora seguinte estava corrompida. Pixels distorcidos, como se algo interferisse no sinal, talvez um campo magnético ou um erro técnico inexplicável, ou pior, algo sobrenatural que minha mente racional se recusava a aceitar, mas que os livros esotéricos descreviam como energias lunares disruptivas. Pulei adiante. Às 3 horas da manhã, no breu absoluto, a câmera capturou uma grande criatura peluda emergindo da floresta, os olhos amarelos brilhando como luas cheias na visão noturna, cheios de uma malícia primordial que fazia o espectador sentir-se caçado. Parecia um lobo-guará hipertrofiado, mas com proporções erradas. Pernas longas demais, torso musculoso como o de um homem, pelagem castanha grudada de suor e lama, o corpo se contorcendo com espasmos que pareciam dolorosos, como uma transformação incompleta. Carregava a capivara morta nas mandíbulas, o sangue pingando em gotas pretas no vídeo, cada passo ecoando um drama de fome insaciável. Caminhou até a barraca, largou o corpo com um baque surdo que reverberou no áudio como um coração parando,
e se ergueu nas patas traseiras, silhueta imponente contra as árvores, como uma aberração saída de um laboratório de horrores. Arrepios me percorreram, frios como a neblina da serra, quando a criatura se inclinou e desapareceu do quadro, um movimento fluido e aterrorizante, sugerindo que ela rastejou para dentro da barraca, comigo lá dentro, dormindo indefeso, nu e exposto, o ar da filmagem parecendo carregado de um suspense palpável. Prendi a respiração, esperando vê-la sair, fugir de volta para a mata, o peito apertado em um drama de expectativa mortal. Mas nada. O vídeo continuou, horas vazias de escuridão absoluta, interrompidas apenas por ruídos distantes, grunhidos baixos, como de um animal se contorcendo em agonia, até o amanhecer, quando eu mesmo saí pelo buraco, caminhei até a câmera e a desliguei. O rosto pálido e inexpressivo no vídeo, os olhos vidrados, como se ainda estivesse em transe, um reflexo de algo quebrado dentro de mim. A confusão me engoliu, mas então veio a realização, lenta e inescapável, como o nascer de um sol que ilumina horrores escondidos na escuridão de uma herança amaldiçoada. Lembrei das amnésias desde os 20 anos, noites inteiras apagadas, atribuídas à cachaça, mas agora questionáveis, talvez mascarando transformações descritas nos livros de meu tio. As manhãs sujo de lama pensando em quedas bébadas que nunca recordava, mas vendo agora como evidências de andanças noturnas selvagens, o hábito de dormir nu, que preservava minhas roupas de qualquer evidência de selvageria noturna, deixando apenas a pele marcada por arranhões inexplicáveis que eu ignorava como acidentes. Tudo se encaixava com lógica cruel, tecida em um drama de terror hereditário. A criatura só aparecia à noite porque era eu, transformado pelo sono ou pelo luar, uma licantropia clínica ou esotérica, herdada de pais desconhecidos que me abandonaram para me poupar desse fardo, ou talvez de meu tio, cujo isolamento e livros agora pareciam um aviso não atendido. Eu era o lobisomem da serra, solitário e amaldiçoado, criado em abrigos frios, sem amor ou respostas, herdeiro de um mistério que meu tio tentara decifrar em vão, e agora, sabendo a verdade, o horror verdadeiro se desenrolava em camadas de drama sufocante. Como controlar o monstro dentro de mim, antes que ele devorasse a vila inteira? O espelho no canto do quarto refletia meu rosto pálido, mas por um instante, jurei ver olhos amarelos piscando de volta, famintos e incontroláveis, o reflexo distorcido em um sorriso bestial que ecoava ao legado sombrio de uma família que nunca conheci.